Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, toda a glória e que merece todo o louvor. Aleluia. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos de número 10 e de número 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11, que diz assim, palavra de Deus. Vamos ler do versículo de número 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da tua presença neste culto de adoração ao teu santo e precioso nome. Nesta noite, Senhor, viemos aqui buscar a tua face, entregarmos a nossa adoração a ti e receber de ti uma palavra que venha diretamente do teu santuário. Que nesta noite, ó Pai, através do teu poder, através do teu Espírito Santo, tu venha nos consolar, nos sarar, nos purificar pelo poder da tua palavra. Fala conosco nesta noite e que seja feito o teu querer e a tua vontade eternamente. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1, nos versículos em que nós lemos, a palavra de Deus nos conta a história de uma mulher conhecida por nome de Ana. E essa mulher, ela trouxe a vida, trouxe para o mundo este profeta de nome Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus na terra, fez muitas coisas amando de Deus, fez muitas coisas em Israel. Samuel foi um homem único,
Samuel foi um homem preciso. Samuel foi um homem que fez a diferença no mundo em que ele vivia, na terra em que ele estava inserido, na época em que ele viveu. E o que o profeta Samuel fizera naquele tempo ainda produz resultados até os dias de hoje. Então, este homem, ele não foi um homem qualquer, ele não foi um homem comum, ele não foi mais um no meio da multidão, ele não foi mais um profeta em Israel, ele não foi mais um homem no meio do povo judeu. Porém, este homem se tornou o que se tornou, não por méritos próprios. Este homem, ele não se tornou um profeta, um sacerdote e também um juiz, porque ele merecia, ou até mesmo porque ele se dedicou a isso. Não, pois o profeta Samuel, ele não poderia ter nascido. O nascimento do profeta Samuel foi nada menos que um milagre de Deus. Aleluia. Este homem, ele não poderia ter vindo à vida, ele não poderia ter nascido se não fosse por causa de uma mulher, e esta mulher é a sua mãe, conhecida como Ana. Ana era a esposa de um certo homem conhecido como Eucana, e todos nós que conhecemos a história, nós sabemos que naquela época, a mulher que não dava filhos ao seu marido, a esposa que não gerava para que o marido tivesse uma descendência, ela continuava sendo a esposa, a mulher de seu marido. Porém, o seu marido poderia escolher uma nova esposa para que a sua descendência fosse gerada. O que aconteceu então é que Eucana, por Ana não poder gerar filhos, ele se casa com uma mulher chamada e conhecida como Penina. E Penina então começou a gerar filhos para Eucana. Eucana então passa a ficar feliz, alegre por aquele momento de gozo e alegria de ver os seus filhos nascendo, estar se concretizando. Porém, quando isto acontece, Penina, a segunda esposa de Eucana, ela começa a menosprezar a primeira esposa de Eucana. Ela começa a diminuir, ela começa a zombar, ela começa a criticar, ela começa a se tornar uma inimiga de Ana. O que acontece nesta situação é que Ana vai ficar totalmente triste. Ana se torna uma mulher amargurada, Ana se torna uma mulher frustrada, pois ela não conseguia fazer aquilo que o seu marido tanto desejava, que era trazer vida ao mundo, que era gerar um filho ao seu marido. Porém, com o passar dos anos, esta mulher, ela se encontra numa situação totalmente frustrada, numa situação triste, e de ano em ano, aquela família iam para o templo em Siló, sacrificar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, fazer as suas orações. E naquele ano, Ana decide orar a Deus, e na sua oração,
ela vai fazer um voto a Deus. Aleluia. E o interessante desta oração é que Ana, ela libera um novo destino para a sua vida, para Israel e para o fruto do seu ventre. Aleluia. Aquela mulher que estava frustrada, triste, desanimada, cabisbaixa, que não via mais futuro para si própria, ela vai se colocar de joelhos em oração na presença de Deus. Aleluia. O interessante da ação desta mulher é que ela não vai contar o seu problema para alguém. Ela não vai contar o seu problema, a sua situação para uma amiga. Ela não vai contar o seu problema, a sua situação para o seu esposo. Ela não vai distribuir aquilo que ela sentia para qualquer pessoa, não. Mas ela vai diretamente para quem pode resolver a situação, para quem tem o controle de toda a história, para quem tem todo o poder para realizar qualquer ação. Ela vai diretamente para Deus, e diante de Deus ela apresenta o seu problema. O que acontece muito conosco é que, ao invés de nós irmos diretamente para Deus, nós preferimos ir contar aquilo que estamos passando, aquilo que estamos vivendo, a situação complexa e difícil para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que nós vemos, nós vamos e contamos aquilo que está no nosso interior. E muitas vezes essas pessoas não podem nos ajudar. Muitas vezes estas pessoas que ouvem o nosso desabafo, que ouvem a nossa história, eles não podem fazer nada, nada mais, nada menos do que dizer que tudo vai passar e que tudo vai ficar bem. Mas o que nós precisamos não é isso. Nós precisamos ir diretamente àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que pode sim resolver a nossa situação, aquele que pode fazer um milagre, aquele que pode mudar o rumo da história, aquele que pode virar a página e escrever um novo capítulo na sua vida, na sua história. Nós devemos ir a quem vai resolver a situação, e este alguém se chama Jeová. Aleluia. Aquela mulher, ela vai se colocar na presença de Deus e ela vai orar. Ela entra em oração. Aquela mulher, ela tinha uma fé muito grande, pois aquela mulher era estéril, então ela não poderia gerar, pois ela não tinha útero. Então o que acontece é que ela vai crer no milagre de Deus. Ela se coloca em oração, mas ela se coloca crendo que depois da oração o milagre vai acontecer. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher estava amargurada de alma e ela chorava abundantemente. E ela chorava tanto que ela não conseguia falar direito. Os seus lábios só se mexiam. Ela estava soluçando de tanto chorar. Mas em seu coração ela começa a dizer a Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente tu atentares para a aflição da tua serva. Aleluia. A oração desta mulher é tão interessante que ela se coloca
diante de Deus como serva. Aleluia. Se nós formos analisar, ir um pouco mais profundo na palavra serva, nós vamos ver que o servo ou a serva, ele não tem uma vontade própria, ele não pode ter um querer próprio. Ou seja, o servo de Deus, a serva de Deus, que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, ele não tem esse poder, esta capacidade de seguir um próprio caminho, um próprio rumo, que não seja pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós formos ver, analisar, antigamente o escravo que era comprado, ele não poderia fazer nada que o seu senhor não soubesse. Ele não poderia fazer nada que o seu senhor não o autorizasse. Ou seja, ele estava amando do seu senhor, e tudo aquilo que ele fazia, o seu senhor devia saber. Ou seja, ele estava no comando do seu senhor. O seu senhor estava comandando sobre ele. Então o servo, a serva, o escravo ou a escrava, ele não tinha vontade própria, pois ele havia sido comprado. E quem é comprado não tem vontade própria. Quem é comprado não pode escolher o caminho que vai seguir. Quem é comprado, ele não pode pegar um caminho e se afastar-se do seu senhor. Somente quem é contratado. Mas nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, nós que fomos purificados de todo pecado, nós temos que atentar para a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela mulher, então, em sua pequena oração, ela cita a palavra serva por 3 vezes. Ou seja, ela não estava fazendo algo, ela não estava pedindo algo a Deus que não fosse da vontade de Deus, pois ela se coloca como quem tem que obedecer e seguir aquele quem ela serve. Ou seja, ela se coloca como serva de Deus em sua oração. Para a oração daquela mulher ser atendida, primeiro ela tem que se colocar como serva do Senhor. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus, muitas vezes nós fazemos campanhas, orações, nós jejuamos, consagramos 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não recebemos aquilo que pedimos a Deus. É simplesmente porque nós não nos colocamos como servos e servas de Deus. Nós não recebemos aquilo que pedimos e pensamos, porque nós não nos colocamos na vontade de Deus. Nós não nos colocamos como quem está disposto a servir a Deus. E aquela mulher teve a sua oração atendida, primeiro, porque ela se coloca como serva de Deus. O servo de Deus, a serva de Deus, ele faz a vontade do seu Senhor. E quando Deus diz não, quando a resposta de Deus para nossas orações é não, nós temos que estar dispostos a ouvir e a aceitar esse não. Porque tem muita gente que pede a Deus, ora a Deus, mas quando a resposta de Deus é não, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Ela deixa de servir a Deus, e ela demonstra quem sempre ela foi. Ou seja,
nunca foi um servo ou uma serva de Deus, nunca serviu a Deus com verdadeiro coração, nunca serviu a Deus de corpo, alma e espírito. Mas quem é servo de Deus, é serva de Deus, mesmo a resposta que tanto queremos sendo ela não, nós continuamos seguindo pelo caminho que nos leva até o Pai. Nós continuamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos servindo aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. A segunda coisa que aquela mulher coloca em sua oração, no versículo de número 11, que ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ou seja, o que aquela mulher está dizendo é que ela, recebendo aquilo que ela pediu a Deus, ela dará novamente ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela está pedindo algo para Deus, mas é algo que ela vai devolver novamente ao Senhor. Quantas vezes você já orou pedindo algo a Deus, mas esse algo que você pediu, você disse a Deus dizendo que iria devolver aquilo, ou que aquilo que você tanto pediu seria para a honra e para a glória de Deus. Aquilo que você tanto pede a Deus em suas orações é algo que vai ser somente para você, ou é algo que vai ser para a glória de Deus? Pois Israel, naquele tempo, Israel estava passando por um período de muita frieza espiritual. Israel estava passando por um período de muita complicação espiritual, pois o líder naquele momento, que se chamava Eli, o sacerdote Eli, o juiz Eli, estava passando por um período de decadência espiritual, pois o último juiz havia morrido e Eli assumiu o posto de juiz. E os tempos se passaram, os anos se passaram, e Eli então foi relaxando, Eli então foi deixando a presença de Deus de lado, Eli então foi deixando o primeiro amor para trás, e a frieza espiritual tomou conta de Israel. E naquele momento Deus precisava de um substituto. E quando Deus estava precisando de um substituto, Ele olha para a terra e vê uma mulher de joelhos no chão, com a cara no pó, chorando, sem conseguir dizer uma palavra, mas o que ela estava dizendo era: Deus, me dá um filho, pois se tu me deres um filho, a ti eu devolverei novamente, porque aquilo que eu te peço não é para mim, mas é para a tua glória, para o teu querer. Aleluia. O que você está pedindo a Deus hoje? O que você está pedindo a Deus nesse momento? É somente um pedido que vai trazer uma satisfação somente para você? É um pedido que vai gerar um resultado somente em você? Pense nisso, pois aquilo que Deus concede, Ele não concede somente para o nosso próprio prazer, não. Aquilo que Deus concede aos seus filhos é algo que vai gerar um resultado, não somente em quem pediu, mas em quem vai contemplar a glória e o poder de Deus sendo realizado, sendo manifestado. Aleluia. A segunda coisa que aquela mulher coloca em sua oração é que aquilo que ela receber de Deus, ela vai devolver novamente ao Senhor. Aleluia.
porque o Senhor precisava de um homem que pudesse levar Israel adiante. E quando aquela mulher se coloca de joelhos em oração, o Senhor acha aquilo que ele estava precisando. Aleluia. Uma oração que mudaria a história de uma nação. Aleluia. Em terceiro lugar, aquela mulher, ela diz ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça passará navalha. Ou seja, o filho daquela mulher seria nazireu de Deus. O que é um nazireu? Quando o Senhor entrega os mandamentos a Moisés, o Senhor institui a lei do nazireu. A lei do nazireu é que aquela pessoa que for consagrada ao nazireado, esta pessoa seria totalmente separada por Deus, e essa pessoa não poderia cortar o seu cabelo, ela não poderia beber ou comer algum fruto da videira, beber aquilo que vinha da videira, e ela também não poderia tocar no corpo de um morto, mesmo que fosse de um animal morto ou de uma pessoa morta. Ou seja, aquela pessoa que fosse nazireu de Deus, ela seria totalmente separada do mundo e seria totalmente consagrada a Deus. E aquilo que aquela mulher está pedindo, aquilo que aquela mulher está orando, é um pedido, digamos que corajoso, pois antes mesmo de ela estar grávida, ela diz que o seu filho será consagrado totalmente para Deus. O seu filho será totalmente separado para Deus. O seu filho estará vindo à vida para o serviço de Deus. Aleluia. Aquilo que ela tanto desejava não era para satisfazer o seu ego, não era somente para trazer prazer à sua alma, mas era para que a obra de Deus fosse feita, mas era para que Israel tivesse um contínuo avivamento. Aleluia. Aquilo que nós estamos pedindo hoje é somente para nós, é somente para o nosso prazer, é somente para o crescimento do nosso ego, ou é para a glória de Deus? Porque há uma diferença entre a oração que é para glorificar a Deus e a oração que é para satisfazer o nosso próprio ego. Porque a oração que é destinada para a glória de Deus, ela é atendida, ela tem um resultado, ela provoca mudança e ela libera um destino novo. Aleluia. Aquele menino que viria a nascer, ele não seria um rapaz qualquer, ele não estaria mais os outros meninos da vizinhança, ele não ficaria brincando mais as outras crianças na porta de casa, ele não seria um adolescente como qualquer outro, ele não seria um jovem que seguiria os seus próprios sonhos e desejos, não, ele seria alguém que faria a vontade de Deus todos os dias, ele seria entregue ao sacerdote mesmo sendo criança, e mesmo sendo criança, ele ouviria a voz do Deus Todo-Poderoso, e mesmo sendo criança, ele receberia a chamada e a poderosa palavra de Deus no seu coração, e quando ele recebe aquilo que Deus já tinha reservado para ele, ele se torna quem a sua mãe destinou que ele fosse. Aleluia. A oração daquela mãe, o pedido daquela mãe, fez com que aquele garoto,
aquele menino se tornasse grande em Israel, fez com que aquele menino mudasse o rumo, a história de Israel. Pois se não fosse por aquele rapaz, se não fosse por aquele menino, Israel haveria sido destruída, Israel teria sido morta espiritualmente, e o exército inimigo teria destruído Israel. A presença de Deus teria sido afastada completamente de Israel. Mas por causa da oração de uma mulher que não olhou para si, mas que olhou para Deus, que se colocou como serva, que entregou aquilo que ela queria para Deus, e que liberou um novo destino para o seu filho, para que ele servisse totalmente a Deus, mudou a história de uma nação, mudou a história de um povo, mudou a história da sua vida. Aleluia. A tua oração, ela pode liberar um destino totalmente novo para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida dos teus filhos, para a vida do teu esposo, da tua esposa. A tua oração, ela pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele dá aos seus muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos, precisa estar totalmente na vontade de Deus. Aquilo que nós queremos precisa estar alinhado com a presença e a vontade onipotente do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. A tua oração, ela pode mudar a tua história, mas a nossa oração, ela não pode ser como um catálogo de pedidos, que você se coloca de joelhos e só diz: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus faz isso por mim, Deus me dá isso. Não, a nossa oração não é um catálogo de pedidos. Aleluia. A nossa oração é para que nós cheguemos mais perto de Deus, é para que nós conheçamos a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar fazendo uma oração pela sua vida, que nós possamos aprender a orar a Deus, que nós possamos aprender a pedir a Deus, e que aquilo que pedirmos ao Senhor possa estar alinhado, ligado à vontade suprema de Deus. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração, se você puder. Feche os seus olhos e vamos ligar o nosso pensamento ao Senhor. Vamos ligar a nossa mente ao Pai. Senhor Deus e Pai, graças te damos nesta hora, pois, Senhor, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és, Senhor, gracioso infinitamente. E aqui estamos diante de Tua presença, e na Tua presença, Pai, eu quero pedir a Ti: tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo. Ah, Senhor, ah, Papai querido, eu peço a Ti nesta hora, nos ensina a Te servir, nos ensina a Te adorar,
nos ensina a orar a Ti, como aquela mulher. Nos ensina, meu Senhor, a nos colocar diante da Tua presença, com um coração verdadeiro, com um coração contrito e quebrantado. Nos ensina, meu Senhor, a andar na Tua presença, Pai. Nos ensina a andar de acordo com a Tua vontade. Nos ensina, ó meu Senhor, a viver nos Teus caminhos, para que a Tua benignidade, a Tua misericórdia não venha se afastar de nós. Papai querido, eu te peço nesta hora, se for do Teu querer, se for da Tua vontade, toma a Tua igreja nas Tuas mãos e cura aqueles que precisam de cura, aqueles que estão em casa, meu Senhor, enfermos, aqueles, meu Senhor, que foram acometidos por este vírus mortal que assombra todo mundo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço nesta hora, envia, meu Senhor, a cura aonde eles estiverem. Espírito Santo de Deus, vai levando consolo, vai sarando as feridas, vai curando as enfermidades. Senhor, vai sarando as feridas na alma. Papai querido, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, aviva a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Papai querido, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, a Tua igreja no Brasil, aviva a Tua igreja neste lugar, a Tua igreja que precisa de um poderoso avivamento. Papai querido, vai derrubando as muralhas, vai quebrando, meu Senhor, as correntes contra a Tua igreja, contra a Tua noiva, que todo o mal, que todo o espírito das trevas, que todo levante do inimigo caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, aquele nome que é sobre todo nome. Papai, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, a Tua igreja na Europa, a Tua igreja na África. Senhor, ajuda o Teu povo, fortalece a Tua igreja, renova os Teus, para que nós possamos continuar caminhando diretamente para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Teu Filho, eu te peço nesta hora, toma o Teu povo em Tuas mãos.